Bom dia! Você está sintonizado com o programa 3 das 11. Histórias, pessoas e conceitos descontraídos, fora de série. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo também. Aqui somos 3 apresentadores, eu, Isa Germano, Gabi Bertoli e a Flávia Vieira, que hoje não pôde estar com a gente, mas está aqui entre nós de coração, né, Gabi? De alguma forma. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante. A Gabi vai aqui apresentar o nosso convidado e também o tema do programa, mas eu gostaria de pedir para você que nos acompanhe aqui nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, segue a gente, deixe os seus comentários que nós respondemos vocês com certeza. E também acompanhe a gente pelos nossos parceiros do Piracicaba Hoje. Muito bom dia. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, independente aí, né, da hora que você esteja assistindo, esteja conectado com a gente. É uma alegria estar aqui e hoje trazemos um tema, como sempre, temas relevantes. Vamos tentar descontrair, levar da forma mais leve possível, mas nós vamos falar sobre depressão. Você com certeza já se sentiu angustiado, ansioso, triste, deprimido, eu também, quem nunca? São sensações que fazem parte dos nossos dias, da nossa vida, mas são tidos como estranhos e são muito mal interpretados. Hoje em dia, na maioria das vezes, quando a gente demonstra algo que não seja tão feliz acontecendo na nossa vida ou dentro da gente, né? Nem sempre esses sintomas, essas sensações significam também doença. Algumas vezes a gente sente, né? E a gente não está deprimido com depressão. Não somos diagnosticados com depressão por sentirmos sentimentos ruins, digamos, né? Entre aspas. Então, mas também esses sentimentos podem aparecer como sintoma de depressão. Então, é importante que a gente consiga diferenciá-los para a gente conseguir diagnosticar o que é depressão, o que é um outro transtorno mental, de um estado momentâneo, né, e passageiro de sentimento não tão agradável. E para a gente fazer isso, a gente convidou aqui o jornalista, o psicanalista e especialista em gestão de pessoas, Vieira Júnior. Seja muito bem-vindo. Obrigado, meus amigos. O prazer é meu. É sempre muito bom estar aqui com vocês. O papo é sempre muito bom estar com vocês, a Isa, a Gabi. A Flávia ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas, como você disse, está aqui com a gente. Né? Tá nas nossas lembranças. Sempre. Eu tenho aqui um dado da Organização Mundial de Saúde que estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo todo sofrem de depressão. Na América Latina, o Brasil é o país com mais casos. E eles aumentaram ao longo da pandemia, sabemos. Então, a gente vai falar de saúde mental e entender agora quando é preciso pedir ajuda. Segundo a OMS, 90% dos suicídios poderiam ser prevenidos. Se você conhece alguém, né, que esteja precisando de ajuda, é importante participar aqui com a gente, tentar ouvir essa pessoa sem julgar, né? Pode ser um amigo, um parente, um vizinho, porque quando ele relata, a gente precisa incentivar que procure ajuda especializada e não banalizar. Lendo a respeito, eu encontrei que existem 6 tipos de depressão: a depressão maior, a distimia, depressão ansiosa, depressão psicótica, depressão pós-parto. Ainda temos os graus: leve, moderado, profundo. Vamos começar diferenciando, diagnosticando como se faz como eu, Gabriela, tenho me sentido assim, assado, saber se isso não é um transtorno mental ou se, de repente, significa que seja. Você começou tocando num ponto, né, que acho que está muito presente na sociedade, a questão do suicídio, que seria o fim da linha de uma depressão, né? A gente pode colocar isso no grau mais alto. A pessoa que está se suicidando, ela não está tentando tirar a vida, ela está tentando tirar a dor. Ela quer acabar com aquilo que faz doer, né? Ela está tentando achar uma solução. A gente diz que o suicídio ele é uma fuga do momento que você está agora. Então, nós temos que olhar com muito cuidado para isso, porque para a pessoa chegar nesse ponto de fugir é porque ela já entendeu que no momento que ela está agora, ninguém mais consegue ajudá-la, nem ela mesma e nem as pessoas ao redor. Quando a gente fala de depressão, né, a gente colocar em alguns níveis, eu estou triste, eu estou depressivo? Não. A tristeza não é sinônimo de depressão. A tristeza não é o contrário de felicidade, né? A depressão está dentro da felicidade, só para a gente conceituar bem. Se eu posso ser uma pessoa extremamente alegre e depressiva. E aí que a gente se assusta. Mas fulano tirou a própria vida, só ria, só brincava porque ele era alegre. Ele não era feliz. A alegria é aquilo. Ganhou um carro? Quem que não fica alegre? Encontrou uma pessoa bacana para se relacionar? Quem é que não fica alegre? Foi promovido? Fica alegre.
A ausência da felicidade, ou seja, a insatisfação, né, que é o que vai causar depressão, é o seguinte: eu comprei o carro, esse carro não me preenche. Eu tô num relacionamento, eu tô alegre, eu consigo dar risada, mas eu não tô preenchido. Eu fui promovido, tô feliz porque ganhei o dinheiro, daqui 2 meses já me falta alguma coisa. Isso gera culpa também, né? E é isso, aí você entra nesse ciclo de culpa, o que está acontecendo comigo, a pessoa começa a entrar e se fechar no próprio mundo. Então, a depressão não é ausência de alegria, a depressão é ausência de felicidade. E felicidade tem a ver com satisfação com aquilo que você tem. Você pode ser muito uma pessoa que não tem um carro, que não tem emprego, você pode morar embaixo da ponte, você pode estar passando fome e ser feliz. Exato. E ser satisfeito com aquilo que você tem. Então, a depressão é a ausência da satisfação com a vida. E hoje, com essa questão também das redes sociais, que a gente precisa estar o tempo todo enaltecendo a felicidade, parece que é proibido ser triste. Infeliz de vez em quando. Né? E a infelicidade, às vezes, ela faz parte. Eu até vou contar um caso aqui para vocês, bem rapidinho. Eu faço um tratamento homeopático para asma e tal, né? E dentro disso, algumas coisas relacionadas ao humor também acaba influenciando. E teve uma época que, na homeopatia, eu fiquei muito insensível, vamos dizer assim. Eu tava muito oco. Eu não sentia nem felicidade, nem tristeza. E eu percebi que tava tudo legal, né? Tava muito estranho, tá tudo legal. E eu falei pro meu médico, né? Eu falei, olha, eu preciso ficar triste às vezes, porque eu trabalho com criatividade. Quando eu tô triste, eu tô muito criativo. Então, eu preciso disso de volta. Então, a tristeza, como que a gente... a fossa, né? Os mais velhos vão falar fossa. A fossa também, ela é necessária. Muito. As emoções, elas fazem parte da nossa vida. O que nos faz humanos, né? São as emoções. Quem é que é o ser que é dotado de zero emoção? Psicopatas. Esses aí não ficam alegres, não ficam tristes, não sentem. Então, nós temos que ter alegria, nós temos que ter tristeza. E isso nos faz humanos. E, inclusive, né, a questão da alegria e da tristeza é o que impacta, inclusive, na vida dos artistas. Os artistas conseguem sublimar muitas tristezas, que é aquilo que você está dizendo da criatividade. Uhum. Você pega Chopin, você pega Da Vinci, e vamos trazer mais para o popular do nosso dia a dia, os autores de música sertaneja. Tudo aquilo é sublimação de sentimentos, de tristeza ou de alegria, em que você, em vez de extravasar, de chorar e de gritar ou de sair pulando pela rua, você transforma isso numa música, transforma isso num quadro, transforma isso em qualquer obra de arte, né? Ou numa atitude, no empreender. Então, isso nos impulsiona, essas emoções. O medo é uma emoção que nos impulsiona. Tô atravessando a rua, vindo um carro, que medo. Se não tiver o medo, a gente morre. Então, a gente precisa das emoções. Quando a gente fala da depressão, e é aí que está a confusão. Ah, mas então eu não posso sentir tristeza? Claro que pode. Se você não sentir tristeza, você vai ser um sem alma. Você seria uma pessoa muito ruim se sua mãe morresse e você chegasse aqui dando risada. Exato. Ou se você perdesse o emprego, estou muito feliz, eu tenho um monte de boleto para pagar, mas eu estou feliz demais. Consequente maluco. Meu chefe acabou de me demitir. É uma pessoa... Aí a gente já está falando de um psicótico. Psicopatia. Já está no grau aí da ilusão, das fantasias. Mas também depende do emprego, né? Tem alguns que valem às vezes pode ser bênção, às vezes pode ser uma alegria. Agora, o que a gente começa a colocar, então, estando no emprego ou fora dele, eu continuo insatisfeito. Não é nem alegre nem triste. Eu continuo insatisfeito. Eu estou num cargo de CEO da maior empresa do Brasil, mas me falta algo. Eu estou sem dinheiro e ainda assim me falta algo. Então, não é o dinheiro o problema, não é o cargo, não é o relacionamento. É a forma como você está classificando e interpretando esse mundo, né? E aí a gente pode começar a dar um passo atrás até um pouquinho e falar de ansiedade. Porque a raiz da depressão está na ansiedade. A ansiedade é sempre aquela coisa, né? Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Mais o quê? Não sei, eu tô nessa corrida. E você nunca alcança aquilo que você espera. E como você nunca alcança, o que você passa a viver? Frustração. Você nunca está alcançando. Eu quero aquele cargo. Alcançou, mas eu já quero o próximo. O corpo não tem tempo de organizar a serotonina, a dopamina, todos os hormônios que vão equilibrar as nossas emoções, e você está sempre pensando no próximo, você está sempre frustrado, sentindo que falta algo. Quando falta algo, o que você começa a criar? Insatisfação. E a gente falou que a raiz da depressão é o quê? A
insatisfação. Então, via de regra, quase todo depressivo já foi um ansioso. Alguém que quis muito, e por não conseguir, não queria conseguir tudo aquilo que queria, porque nem ele sabe direito o que queria, por não conseguir, desiste. E gera uma aflição constante nessa sociedade, porque a gente está se preocupando de algo que o que é hoje a gente não está vivendo e está lá se ocupando do que vai acontecer ou que não vai acontecer, que poderia acontecer. E isso gera angústia. Vem a angústia também dessa ansiedade, a angústia. E aí, intensos, em situações mais graves ou não, a gente acaba vendo casos de automutilação. E hoje é bem mais aberto isso. Era difícil antes. Hoje eu vejo mais as mães, as pessoas, as famílias falando, fulano se automutilou. Eu acho que isso está mais frequente ou mais falado. Fala-se mais sobre isso, está mais aberto, eu não sei. Mas fato é de que hoje a gente vê até mais tentativas de suicídio. A gente teve uma pandemia que mexeu muito com a gente. Como você vê isso, Vieira? Esse comportamento humano na atualidade, o que mais gera isso? Esses estados de angústia, de ansiedade que acabam levando a uma depressão. A gente vive uma sociedade onde a gente está cancelando a capacidade nossa de ser humano. Então nós estamos querendo criar gente que não pode ficar nem triste nem feliz, ou se ficar tem que ficar demais. Tem que ser algo em que você olha e diga, nossa, que pessoa verdadeiramente feliz. Aí a hipocrisia do Instagram e das mídias sociais. Ou que pessoa que tem uma vida verdadeiramente miserável, né? Você se posicionar no meio não é legal. Se você estiver no meio ali, uma pessoa normal, sou normal. Não, você não é atrativo para ninguém. E aí, a gente tem criado isso porque tá difícil para nós hoje olhar para a realidade. O ser humano sempre foi um ser que gostou de olhar para a fantasia. Uhum. A gente gosta de fantasiar que vai vir um príncipe encantado num cavalo alado, que vai salvar a nossa vida, a princesa. E o homem gosta de fantasiar que a mulher vai estar sempre linda, maravilhosa, né? As mulheres de revista, pronta para namorar todos os dias. Quando a gente encontra com a realidade, a gente não quer. A gente quer fugir dela. A gente começa a criar coisas para não enfrentar que a nossa expectativa e a fantasia que a gente criou não foi verdadeira. E é aí que a gente começa a fazer como criança, né? A criança, quando você frustra ela, numa fantasia, o que ela faz? Birra, chora, grita ou se isola, ela tenta chamar a atenção. Então, o adulto que está se cortando, o adulto que está se boicotando, porque quando a gente fala de mutilação, a gente está falando de coisas que você faz contra si. O cortar do corpo, da pele, o se machucar, é uma das formas. Tá tem dentro... comida, álcool, sim, drogas. vícios, Tem né? gente que que come muito ou que decide não comer. Tem gente que começa a faculdade e nunca termina. Eu tenho pacientes que já começaram 8 faculdades e não terminam. O que essa pessoa está querendo? Por favor, alguém me nota? Porque eu não posso me posicionar no normal. O que seria o normal? Começar a faculdade e terminar. Mas se eu começar 8 e não terminar, alguém vai dizer, nossa, 8? Aí você já ganhou uma atenção. Se eu não me cortar, eu sou normal. Se eu me cortar, por que você está se cortando? Por favor, vem aqui. Então, a gente começa a ver que as pessoas estão tentando, com essas ações, tentar sair da normalidade. Porque já existe uma regra na sociedade que diz que você não pode ser normal. Ou você tem que ser muito ou você tem que ser nada. Né? Então, esse chamar de atenção são das pessoas que hoje a gente pode chamar de neuróticos, os histéricos, que estão precisando só de gente que olhe no olho e diga, você está bem mesmo? E a gente está perdendo essa capacidade, né? A gente só está querendo saber se você é muito bom ou se você é muito ruim. A gente não valida, né, o que o outro diz, não é empático com o que o outro diz. Leva como mimimi o que o outro diz muitas vezes. Né? Deixa de se envolver, olhar e falar, vamos conversar sobre isso juntos, o que eu posso fazer. E você sabe que esses dias eu estava pensando sobre uma questão que a gente adotou uma cultura agora, que a gente não pode falar assim, eu sinto pena do outro. Parece que o sentir pena, você sempre coloca aquela pessoa no estado de coitado e que às vezes ela está, né, no estado de coitado, mas você não pode ter pena dela, porque é algo negativo. E a gente vai perdendo essa. Porque quando a gente tem pena do outro, a pena também ela é boa, você tem um cuidado. Então, assim, nossa, eu posso ajudar. E a gente hoje, você fala assim, você não pode ter pena do outro, é feio, é pecado, é um monte de coisa. E a gente vai deixando os sentimentos do lado, a pessoa do lado, e
Até aconteceu um caso comigo que eu passei mal num restaurante, lembra? Que eu acabei quase desmaiando e ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Todo mundo vê a pessoa, o coitado lá desmaiando e tá legal. Então essa é a nossa sociedade de hoje, E né? se bobear, podia ter alguém filmando para ver se ganhava algum Pra like. vir um Sim. meme, né? Pra vir um meme. É, porque as pessoas entraram nessa situação de que as mídias sociais deram o poder, né, de todo mundo ser artista, de todo mundo ser visto, de todo mundo ser alguém. Elas dão essa falsa ilusão de que nós podemos ser alguém nas mídias sociais. Muito porque pegou pessoas que já não se acham alguém. Quando eu quero ser alguém na mídia social é porque eu já não me considero alguém para mim mesmo. Eu quero ser o melhor, o mais elegante na mídia social. Estou tentando reforçar algo para as pessoas que eu já não considero forte em mim. Né? Eu quero ser o mais inteligente, ou eu quero ser o mais Necessidade engraçado. de admiração. O que será que engaja melhor, né? Exato. É porque eu estou tentando reforçar lá fora algo que para mim eu sei que eu tenho esse gap e eu não estou convencido de mim mesmo que eu sou assim. Então eu quero que os outros me validem. Tudo que eu busco de validação do outro é porque eu já não me valido. Isso é profundo. isso Realmente, aí. é bem profundo. E a gente entra no narcisismo. Um pouco, que foi uma entrevista que você deu atualmente, né, para Jovem Pan, sobre o narcisismo, porque são comportamentos egoístas e pouco empáticos, entra no que o Isa estava falando, e dessa necessidade constante de admiração. E para esse mundo hoje virtual é perfeito, assim, se encaixa muito bem, se enquadra muito bem, porque você tem um alcance ali enorme para se sentir cada vez mais extraordinário. Eu, né? Será que a gente um já perigo nasce que a gente já narcisista vive. ou nós estamos sendo formados no narcisismo, né? Você sabe que o que mais acontece na clínica comigo é gente chegando dizendo que, olha, eu tô num relacionamento narcisista. E 80% a gente descobre que não estava. De 80% a 90% que não estava. Que a pessoa que está reclamando do narcisista também tem um alto grau de narcisismo. E porque eu enxergo no outro aquilo que tem em mim. A gente tem um pouquinho, né? Todos nós temos. Mas tudo aquilo que me irrita no outro é porque Projeção, né? se comunicou com algo que está muito mal resolvido em mim, né? Claro que tem os casos que realmente a pessoa estava num relacionamento narcisista, daí é um outro tipo de tratamento. Mas a grande dificuldade hoje é que a gente está cada vez mais olhando para fora e menos para dentro. A gente está nós temos uma sociedade infantilizada que não está acostumada à frustração. E aí quando é frustrado, birra, aí quer chamar a atenção de algum jeito. Através do choro, através da histeria, que o Freud dizia já lá em 1880, nós temos uma sociedade extremamente histérica hoje, neurótica, que não aceita o não, que não aceita o processo para alcançar o propósito. E quando isso acontece, eu passo a culpar cada vez mais os outros. O outro não me amou, o outro é narcisista, o outro não faz. E a pergunta que eu devolvo na clínica é, e por que você aceita? E com relação à depressão, voltando assim, mas é porque você falou algo aí que me remete a isso, no processo do estado depressivo, da insatisfação, vem a culpa, porque você se vê muitas vezes com família, Sim. com saúde, com dinheiro, com tudo que, sei lá, pode ser que alguém queira ter, e ser, e ainda assim insatisfeito. Aí você carrega essa culpa de, gente, eu não posso. E esbarra até na religião, na questão da fé, porque você fala, meu Deus, eu tenho tudo, e eu tô aqui reclamando. É pecado, sabe? Aquela coisa. E continuo insatisfeito, tem alguma coisa muito errada comigo. Aí, e a insatisfação de ver a vida do outro perfeita nas redes sociais, você vai ficando cada vez mais insatisfeito às vezes, porque você ainda não alcançou aquilo que você viu ali, que, pô, que legal, porque eu não. Mas vem essa culpa. E essa culpa acaba afundando mais ainda você. Mesmo a culpa quando você reconhece, tem uma autoanálise e um autoconhecimento suficiente para reconhecer suas sombras e não consegue mudar, porque é muito difícil mudar, uma construção e leva tempo, e a culpa que você carrega de não conseguir fazer diferente daquilo. Isso também te leva para um estado, muitas vezes, de insatisfação, de depressão. O que a gente faz, Vera? Conta de mim. Ela já quer fazer a análise dela aqui, ó. O que eu faço? Ela já tá fazendo. Me ajuda, né? Me ajuda a te ajudar. Minha amiga, que pergunta boa, profunda. Olha, você me fez lembrar de um filósofo contemporâneo nosso, morreu acho que em 1980 ou 1990, o Bauman, filósofo
pós-modernista que ele dizia assim: o grande mal dessa sociedade é que deram a pior missão de todas. Para nenhuma sociedade foi dada essa missão. Qual que é a missão dessa sociedade? Seja feliz. Porque as anteriores tiveram que passar por Primeira Guerra, Segunda Guerra, pandemias. A gente passou por uma agora, mas pandemias muito fortes e gripe espanhola. Foram sociedades muito sofridas e que tiveram que construir esse mundo sem tecnologia, né? E eles entregaram um mundo pra gente e disseram assim, ó, sejam felizes. Porque agora não falta comida, agora, salvos Temos alguns... soluções, Temos né? soluções. Temos tecnologia. Sejam felizes. Ninguém conseguiu dizer até hoje onde está a felicidade. Alguns filósofos se aproximaram muito disso, né? E Jesus, por exemplo, que foi um grande líder, ele chegou muito próximo de dizer o que é a felicidade. E depois muitos outros vieram ajudar a responder isso. Jesus veio dizer em todo o seu discurso que a felicidade não está em você, ela está fora de você. Se você ficar olhando só para você, e não quer dizer que você não deva olhar para você, você não encontra felicidade. O depressivo, o neurótico, o ansioso, por que ele sofre? Porque ele está olhando só para ele. Eu não consigo, eu não estou alcançando. Se você não tiver um propósito fora de você, você não vai conseguir encontrar a felicidade. Santo Agostinho, que é um filósofo religioso, dizia assim, você quer ser feliz? Diminuas a tua cobiça. Quanto menos você deseja dentro de si e fora de si, mais você é feliz. Tem um outro filósofo, Epicuro, filósofo grego, que dizia assim, para você ser feliz, você precisa de 4 coisas. Uma mesa farta, ninguém é feliz com fome. Você precisa ter bons amigos, a gente é um ser sociável. Você precisa estar em paz com Deus, ou com a divindade que você acredita, e não temer a morte. Se você tiver essas 4 coisas, você vai ser feliz. Tudo que você estiver olhando além disso, para Epicuro, é porque você está num processo narcísico, egoísta, de querer mais do que o que você deveria. Aí a gente precisaria descobrir nessa pessoa que buraco ela está tentando preencher quando ela quer mais do que o que ela precisa. Porque essa busca pela coisa, eu estou insatisfeito porque eu não tenho aquele emprego. Aí consegue um emprego, não é feliz. Eu estou infeliz, eu estou insatisfeito porque eu não tenho um relacionamento. Aí tem um relacionamento e não é feliz. Não, mas eu estou infeliz porque eu não tenho filho. Aí tem um filho e não é feliz. O problema não é o ter, o problema é o ser. É o ser, aí você se depara com as suas questões internas. Exato. E não é feliz com elas. E a gente não quer olhar para as nossas questões internas. São muitos conflitos, né? Muitos. Bom, a gente tem aqui alguns quadros e um deles é o Encurralado, que é o quadro da Gabi, que ela sempre dá uma apimentada ou não, né? Nem sempre, mas são assuntos que nos colocam para pensar. Então, Gabi, é com você. Gente, vocês já ouviram falar de buscas na internet por drogas sonoras? Não. É novíssimo isso aqui, eu peguei hoje no Não CNN. é aquele negócio do... Pode ter, tem esse negócio aí também, não sei, eu não escutei ainda. É isso. Não, eu acho que não se trata disso, pelo que eu li aqui, saiu hoje essa matéria. Buscas na internet por drogas sonoras atraem jovens. Então, eu vou ler um pouquinho só. Um adolescente ensina na rede social a ficar loucão sem usar droga. Segundo ele, bastaria ouvir um tipo de som em uma plataforma chamada iDozer para obter um efeito mental parecido ao de um alucinógeno. Eu não acho que seja aquele barulhinho lá. Mas é quase uma droga aquilo. A busca... para mim que não funciona, então. A busca na internet por essas drogas sonoras ou drogas digitais tem preocupado famílias e chamado a atenção de médicos. Não são entorpecentes. Especialistas dizem que esses áudios não trazem risco de dependência, mas recomendam cautela para não prejudicar a audição. Mas o que são exatamente essas drogas? São áudios com frequências e intensidades variadas, vendidos online em sites ou aplicativos. E há também músicas do tipo gratuitas no YouTube. Ele foi elaborado com técnica conhecida como binaural beats, descoberta no século XIX. Não é novo, mas ganhou um impulso agora com as redes sociais. Ainda faltam evidências científicas para descrever as consequências do consumo desses sons, né, no organismo. Não é possível dizer que um adolescente que já ouviu esses áudios tenha sofrido ainda algum dano cerebral. Bom, o que eu quero, né, trazendo essa informação aqui? Há também aqui a discussão sobre efeito placebo, talvez esse tipo de coisa, que você já entre sugestionado de que através daquele som você vai adquirir tal estado mental que você chegue, porque, né, sugestão, tal, placebo.
De qualquer maneira, eu não ouvi ainda. Ainda não, eu tenho medo um pouco. Mas assim, eu não sou adepta a nenhum tipo de droga. Mas falando das drogas, né? Como ser humano, Inventa. nossa, a nossa capacidade de inventar meios, subterfúgios, maneiras de fuga dessa realidade do que a gente estava falando agora. Que muitas vezes, Vieira, quando eu fiz a minha pergunta, não é nem do externo, é da nossa própria, do que a gente sabe que a gente é ou não é, faz ou não faz. E fugir disso. Isso não tem fim. Isso existe desde que o ser humano, desde que a gente tem história aí, né, conhecimento e informação sobre o ser humano. Eu tinha ouvido sobre esses sons aí, mas eu não sabia que eram drogas digitais. Tanto que eu tinha lido que ele ajuda na concentração. Você vai usar? Eu já usei. Você Eu vai já usar? usei, acho. Eu já usei. É? Ai, gente, eu confesso, eu já usei. Isso que eu queria saber. Você já sabia, já usou, já? Não Funciona. conheço esse método, mas eu entendo que é perfeitamente possível, né? Através do som. A gente faz contato com o mundo externo através dos nossos sentidos. Então, tem gente, eu já vi métodos que você utiliza o tato para conseguir algum tipo de resultado. Outro é a visão. Na terapia, o que a gente usa? Os ouvidos e a fala. E a visão também, né? Então, é perfeitamente possível você, de repente, reprogramar alguma coisa, gerar algum tipo de sensação. Isso pode acontecer. Mas essa fuga da realidade ela é cada vez mais latente, né? A única coisa que as pessoas não estão querendo hoje isso acontece inclusive no setting analítico, na clínica, as pessoas não querem olhar para dentro de si. É muito mais fácil encontrar uma cerveja diferente, um método diferente para ficar loucão, colocar a culpa no outro, olhar para dentro de si dá um trabalho. Dá um trabalho. O que mais acontece na clínica é gente chegando e dizendo que a culpa é do marido, é da esposa. A culpa é do pastor, é do padre, é do pai que abusou, é da mãe que faltou. É sempre a culpa de alguém. Mas olha, eu comecei a terapia há 10 anos, até hoje, né? Culpando um pessoal aí, uma turma. Aí, Tinha uma listinha, né? 10 anos depois que eu continuo lá, a culpa é toda minha. E isso gera também, o que eu tô falando, um super de uma tristeza. Mas a culpa entende? é sua mesmo? Então, assim, você também, nossa, tem que lidar com isso, é tão difícil, te leva a estados bem tristes, assim. Não é? Sim. Tem um Aí dá conce- vontade de tomar uma cervejinha e você fala, eu tô fazendo tudo errado mesmo, deixa eu beber aqui hoje. É que você vê, a gente está numa sociedade predominantemente católica, cristã, né? Que colocou na programação mental de todo mundo a questão de culpa, que a gente pode substituir até aqui por pecado. E esse conceito, ele foi disseminado de uma forma muito errada na cabeça das pessoas. Porque o que era o pecado? De onde surgiu? O pecado é uma palavra de origem grega, em que lá na Grécia você tinha os arqueiros e você tinha o alvo. Então, aquele arqueiro, ele tinha que acertar o alvo. Quando ele errava, ele estava tentando acertar, ele errava e dizia assim, você pecou. Mas ele pecou fazendo o quê? Tentando acertar. É isso que nunca nos contaram. Então, quando a gente erra, a gente não tá... Quem é que quer errar? Ninguém, né? Para depois sofrer a consequência do erro? Não, é tentando acertar. Então, na terapia é isso que a gente tenta trazer. Essa isenção de culpa. Na verdade, as pessoas culpam os outros, porque tem essa programação mental. O que a gente traz na terapia é quem é que foi responsável. É diferente. A gente se beneficia da culpa, né? Essa questão do pecado e tal. Hoje eu tenho uma certa idade já e a gente já consegue pensar um pouco mais, raciocinar sobre a vida. E essa questão do pecado, não que ele não exista, mas ele acaba ficando mais em segundo plano. E quando a gente fala de depressão, ansiedade, e eu também faço a análise, né? E a gente sempre conversa, eu e meu terapeuta, sobre a questão da angústia. A angústia, ela nunca mente. Então, a gente precisa sempre estar em conversa ali com aquela angústia. Por que eu estou sentindo isso, né? O que me leva a arriscar minha listinha das pessoas que não tiveram culpa? Será que não tiveram culpa mesmo? Então, são várias questões aí que a gente precisa trabalhar. E fica aí a dica, né? Façam terapia, gente. Façam. Às vezes a medicação é necessária. Acho que é importante finalizar falando assim, os passos, né? Eu identifiquei essa minha insatisfação, ela é constante, porque também não é que um dia ou outro, né? Ela tem que ter uma duração aí. E o que eu faço?
Para a gente deixar como mensagem final, né, para quem está nos assistindo. Eu acho que assim, ó, quando a gente fala de depressão, a gente tem que saber que é uma doença, que tem aspectos, como a gente estava falando aqui, da formação, da falta de dificuldade de olhar para dentro de si, da ansiedade, mas também existem casos que são extremamente físicos, químicos. Tem gente que nasce com menos serotonina, com menos dopamina, e aí você precisa ajudar com remédio. Né? Tem gente que nasce com menos e nunca vai ter depressão, porque conseguiu olhar a vida de um jeito diferente, mas a chance é maior. E tem gente que tem graus de dopamina, serotonina altíssimos e mesmo assim desenvolve depressão, porque entrou naquela vibe de tudo eu, tudo eu, tudo eu, ansiedade, frustração, angústia, depressão. É importante buscar tratamento. Ninguém sai da depressão sozinho. Dependendo do grau, né, no nível iniciante, geralmente com terapia você consegue ajudar essa pessoa. O processo é longo, mas ela consegue sair. Eu estou com uma paciente que ela está na 12ª sessão. Ela está começando a sair agora. Já foi jogar bola com a namorada, já foi no mercado e não estava saindo de casa. E tive pacientes que eu tive que encaminhar. Precisa do remédio. Porque o remédio vem e te equilibra e depois você começa a ressignificar para não voltar mais naquele estado. Então, precisa de tratamento. Não é como meus avós diziam, tá faltando um lote para carpir, uma louça para lavar, é fresco. Tem que levar na igreja para orar. Sim. É doença, né? É doença, é coisa séria. E se a gente olhar com o olhar da simplicidade, tem tudo e é infeliz, a gente vai encontrar cada vez mais gente se suicidando. É químico, né? É químico. Tem um jornalista que até ele falou que ele tem depressão, ele faz tratamento já tem muitos anos e nenhum remédio estava adiantando. Então, assim, aí ele teve que fazer um exame muito específico e encontrou que ele falta nele um tipo de hormônio que o remédio entra e não faz efeito porque ele não tem esse hormônio. Daí ele tem que tomar um outro. Então, às vezes não é só assim, eu vou tomar o Rivotril, que todo mundo gosta, né? Vou tomar um Rivotril e resolve. Não é assim. A beleza do ser humano é essa, para mim. Somos seres únicos. E cada um de nós temos um funcionamento. Algumas coisas são semelhantes a todos, mas somos únicos. E talvez isso resolva a busca das pessoas por não ser normal. Já não somos normais, já somos únicos e não precisamos ficar mostrando isso para todos. Para finalizar, gente, eu queria só dizer um ponto que eu acho que pouca gente fala. A pessoa que está do lado do depressivo. O marido da depressiva, a esposa do depressivo, o pai. A gente tem, por essência, né, por gostar da pessoa, vou ajudar, vou resolver. Aí faz tudo que ela quer ou não faz nada que quer, acha que consegue resolver. Eu deixaria um conselho para essas pessoas: não tentem resolver sozinhos. Precisa da ajuda profissional. E, inclusive, você que sofre com uma pessoa que está com depressão, você precisa de ajuda. Você precisa de terapia. Você talvez precise tomar remédio também, porque não é fácil viver ao lado de um depressivo. É uma doença em que ela não tem um padrão, ela age de forma diferente em cada pessoa, e quem está do lado de cá começa a entrar na vibe do a culpa é minha, onde eu errei. Até porque o depressivo vai geralmente tentar culpar a pessoa mais próxima. Eu tô assim porque você errou, porque você fez isso comigo. Lembra daquela história? Começa a desenterrar. E você que não tá com a depressão começa, mas tá tudo bem. Um conflito já instalado. Então, precisa de ajuda também quem está do lado do depressivo. Assim como a Gabi fez a terapia dela, eu vou aproveitar e fazer a minha também nessa pergunta nada a ver do dia. Eu já trouxe essa questão aqui algumas vezes e eu acho que esse negócio está me pegando um pouco. É bom porque a gente representa muita gente, pode ter certeza. Sim. É um contexto bem atual. É sobre a idade. Vamos falar sobre a idade de novo? Mas eu venho com uma pergunta diferente em relação à idade. A idade pesa ou ela eleva? Você tem problema com a sua idade? Problema com a minha idade eu não tenho, mas eu confesso que quando eu sou efeito retardado. Eu tenho 42. Quando eu fiz 40, eu me sentia com 30. Tá. Agora, com 42, eu fiz 40. Aí eu falei, porque você chega mesmo na metade da impressão, se é que eu vá, né, viver 80 anos, tomara, até mais. Mas eu passei a refletir sobre um monte de coisas e algumas ganharam mais urgência. Um senso de urgência. Então, não é um problema, mas é algo que eu constatei assim, peraí. Se até agora isso e aquilo, o que eu estou deixando? Eu estou esperando o quê? Para fazer quando?
E você acha Isso que a aconteceu pandemia, comigo. ela te deu um reforço para esse pensamento? Claro, Porque a gente perdeu aí 2 anos, né? com certeza. Aí a gente acha que quanto mais a gente vai evoluindo, vai envelhecendo, Sim. e aí a gente perde 2 anos, a gente percebe assim, opa, o tempo passa. Então, Foram 2 anos assim que eu não fiz nada. E aí? Agora eu já tô com 30 e tantos e você 40 e poucos. eu não acho que seja tarde, eu acho que seja tempo. Sabe assim? É tempo. E o que, que eu fiz do meu tempo? Essa reflexão. E o que, que eu vou fazer a partir de agora? Eu tenho que usar melhor esse tempinho. É isso que eu sinto, E assim. você, Vieira? Se eu tenho problemas com a idade, Ela te eleva ou te deprime? já tive. Já tive. Quando eu fiz 30, Foi Que ontem. delícia. pesou. Eu tô com 33 agora, né? Pesou. E aí eu descobri que, na verdade, o problema não era com a idade. Era com o que eu tava achando que as pessoas iam pensar de mim. Olha, legal. A imagem que eu tô ficando velho, já não sou mais uma criança. Pra quem? Então o problema não era a idade, era o que eu queria Isso representar também, pro porque outro. As pessoas têm muito isso. E aí, por que eu quero representar tanto pro outro? Por que eu já não posso me bastar? Conversa longa de terapia. Eu fiz 35 agora, dia 31 de março, e eu tô adorando ter 35. Porque eu tô entrando num patamar. O Pedro tem quanto? Ele tem 22, então eu já me sinto assim um tio pra ele. E eu sei que eu posso contribuir com a vida dele, sabe? Então, eu acho isso bacana. Aí agora, quando eu entrar nos 40, aí eu já vou começar a dar uma... Acho. Eu não entendo muito essa questão de roupa adequada ou não adequada, porque ela tem 45, sabe? Isso, assim, pra mim não entra na minha cabeça. O que eu me senti, o meu estado de espírito não tem idade. E eu vou me sentir bem. Se eu me sentir bem, eu vou me vestir do jeito que eu quiser e eu vou fazer o que eu quiser. É que também hoje os valores são diferentes e a gente tem essa questão da idade. A gente tá mais jovem, a gente vive mais, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Sim. Que quando eu era criança, eu via, por exemplo, fulano tinha 20 anos. Que velho! 20 anos era velho. Como a expectativa de vida aumentou, a gente já, com 60, eu falo, tá novo. Sim, a minha mãe foi mãe com novo. 21. Eu tô com 35 ainda, nem não tô colocando no projeto aí E ser a pai, gente não. vê tanta gente idosa mesmo, tão bem, vivendo tão bem. Melhores que eu, muitas vezes. Melhores que nós, muito. Ainda mais que a gente descobriu, quer dizer, eu, né, que Piracicaba é a primeira cidade geriátrica do estado de São Paulo. Eu fiquei O impressionado. futuro tá garantido, né? Tá aí. Então é isso aí. Vieira, você gostaria de deixar mais algum recado pra gente? Aqui a gente tem, acho que, 2 minutinhos aí. Eu queria só deixar uma última frase que eu gosto bastante quando a gente fala desse tema de depressão, que eu acho que é a defesa nossa contra as tristezas, as angústias e as depressões do dia a dia. Que ele dizia assim, que a felicidade está em continuar desejando aquilo que se possui. Sensacional. Se a gente conseguir continuar desejando o que eu tenho, depois de 20 anos continuar amando essa mulher que eu tô casado, esse homem que eu tô casado, depois de 15 anos continuar sendo grato pelo emprego que eu tenho, depois de 35 anos continuar sendo feliz pelo que eu sou e não pelo que vão achar de mim, eu sou feliz. É continuar desejando o que tem. E o que é, né? E o que é. Ai, que lindo. Muito obrigada. Obrigado, Vieira. Então, depois dessa, a gente se despede aqui ótimo, com né? chave de ouro. Então, eu agradeço você que nos assistiu. Vieira, muito obrigado. Gabi, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E também você aí que nos assistiu e os nossos parceiros também Piracicaba hoje, muito obrigado e até o programa da próxima semana.